pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Outlier, o podcast da GAVB, a consultoria de dados do Grupo Boticário, carinhosamente chamado de GB. No episódio de hoje, iremos conversar um pouco sobre segmentação. Eu sou a Patrícia Cruz, anfitriã desse episódio. Eu sou uma mulher branca, de cabelos para baixo do ombro, castanhos. Quem está aqui com a gente também é a Rebeca Diebe. Pode se apresentar, Rebeca, por favor? Oi, gente. Então, me apresentando, sou a Rebeca, sou cientista aqui na GAPB, né, do Grupo Boticário. Eu tenho os cabelos castanhos claros, sou branca, estou utilizando uma camisa vermelha e um fone branco. Quem está aqui com a gente também é a Jana Cacilha. Pode se apresentar para a gente, por favor, Jana? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jana, sou pesquisadora na área de Design to Consumer, dentro de pesquisa e desenvolvimento aqui do GB. Sou uma mulher de cor branca, loira, olhos claros e estou com uma blusa cor de uva, porque também está muito frio em Curitiba, então é isso. Obrigada, Jana. E para fechar esse time de mulheres em dados, teremos um episódio somente com mulheres. Temos aqui a Paty Cuiven. Pode se apresentar, Paty, por favor? Olá a todos e todas. Bom, já sabem que eu sou a Pati. Sou uma mulher branca, com cabelo loiro, comprido, ondulado. Estou usando óculos de grau e também estou com uma blusa clarinha, begezinha claro, bem quentinha, porque aqui no Rio Grande do Sul também está frio hoje. Eu trabalho na GAVB, sou colega da Rebeca e trabalho na área de ciência de dados e tenho uma formação em estatística, engenharia de produção e ciências sociais. Obrigada, gente. Ó, como vocês podem ver, mulherada dominando aí a área de dados. Lugar de mulher é onde ela quiser. Boa. Primeiro, gente, eu vou explicar aqui um pouquinho o que é segmentação de dados e qual o motivo que ela é importante. A segmentação de dados é a divisão de um conjunto grande de dados em conjuntos menores que são similares entre si. E com essa separação, é possível identificar padrões de comportamento e, com isso, gerar insights e oportunidades dentro desses conjuntos, que inicialmente num conjunto maior não eram visíveis. A segmentação ou clusterização dos dados permite que as empresas entendam melhor os seus clientes, os seus perfis, suas necessidades e seus comportamentos, e com isso possam ter uma relação melhor. É possível criar ofertas e campanhas específicas, melhorando a assertividade, a geração de valor e a satisfação do cliente. Entender melhor o cliente para as empresas, elas conseguem entender a necessidade, o que está faltando, o que o seu cliente está demandando e atendê-los da melhor forma, gerando uma fidelização e melhorando seu NPS. Antes de começar esse bate-papo super especial, vamos lembrar que esse podcast é produzido pela GAVB, empresa referência nacional em tecnologia e inovação, que transforma dados em oportunidades de crescimento para as empresas. Depois desse episódio, aproveite para saber mais sobre as nossas soluções acessando gavb.com.br. Mas fique tranquilo que as nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio. E se você está ouvindo a gente pelo seu streamer favorito, siga o Papo de Outlier para não perder os próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Bom, meninas, agora vamos começar aqui nosso papo sobre segmentação. Queria entender como que vocês vieram parar nessa área de segmentação, assim. Alguém lembra como que iniciou, como que foi introduzida nesse mundo? Acho que para começar aqui, né, eu comentei um pouquinho que eu trabalho na área de Design to Consumer, e o nosso objetivo aqui na área é entregar um estudo que se chama DTV, em que a gente ouve os consumidores para entender o que é o produto ideal na visão deles. E como cada estudo a gente ouve de 8 a 10 mil consumidores em pesquisas quantitativas, não tem como começar esse estudo sem usar a segmentação. Então, é algo que sempre esteve na metodologia e é essencial para que a gente possa fazer qualquer cruzamento dos públicos-alvos e recomendações partindo disso também. Legal, Jana. Obrigado por compartilhar sua vivência. E aí, Rebeca, como que foi a sua?
aproveitar aqui o gancho da Jana, eu costumo até notar aqui, né, eu e outros cientistas, quando a gente atua com o cliente, que a segmentação é sempre o primeiro passo, assim. Geralmente o cliente vem com uma demanda que não é de segmentação, mas a gente já orienta ele que a gente precisa começar com a segmentação. Então, assim, desde que eu tenho atuado assim com projetos em cliente, a gente tem atuado com segmentação que não necessariamente é o uso de técnicas estatísticas ou de machine learning, né? Às vezes você só quer realmente segmentar ali uma audiência, né, um público-alvo, você quer selecionar clientes específicos ali, então você cria esses segmentos para comunicar, né, para fidelizar, seja qual for o objetivo, mas é sempre assim o primeiro passo, é a partir daí que a gente começa a pensar em soluções de data science, né? Então acho que foi o começo de tudo, né? Quando eu comecei na minha trajetória, eu já atuei ali com cluster, com segmentação, né, para a gente conhecer o cliente, entender mais do negócio e a partir daí poder propor, né, projetos de data science mesmo em si. Bom, do ponto de vista técnico, ah, eu trabalhei um pouco com clusterização já desde a formação acadêmica, em grupos de pesquisa, coisas desse tipo, mas não necessariamente para segmentação de pessoas. Então, na época, eram estudos para vários objetivos diferentes. Eu acho que a primeira vez que eu usei clusterização, se não me engano, foi numa pesquisa da área de agronomia. Tá? Então, não, definitivamente não envolveu clientes. Na verdade, sempre que a gente quer agrupar os elementos que a gente está estudando em função de algumas características, a gente faz uma espécie de segmentação. Já na área de negócios, na JVB, eu lembro que acho que um dos primeiros usos de segmentação foi para separar os clientes de uma rede de postos de combustíveis na utilização daqueles cartões de pagamento do abastecimento em função do ciclo de vida, do momento do ciclo de vida. Então, a gente tinha clientes, por exemplo, que já tinham tinham feito o cadastro do cartão, mas não tinham feito nenhum abastecimento. Então, esse era um momento do ciclo de vida dele, bem inicial. Aí depois, quando ele faz o primeiro abastecimento, esse é um cliente ativo. Então, a gente foi criando categorias. Essa foi uma segmentação que não utilizou um algoritmo de machine learning, nada matematicamente especial, era apenas um estudo. A parte matemática era mais uma análise exploratória, porque a gente tinha os critérios de negócio bem definidos para separar os segmentos. Então, essa é uma possibilidade, bem como a Rebeca falou. E outros estudos que vieram depois, aí sim, se tornou interessante a utilização de algoritmos, muitas vezes até pelo volume mesmo, tanto de características que a gente quer utilizar para definir a separação dos grupos, como pelo volume de clientes mesmo que estão envolvidos na análise. Aí sim que, especialmente quando tem essa quantidade grande de variáveis e de elementos a serem agrupados, é que começa a ficar interessante o uso de algoritmo, justamente porque fazer de forma manual uma separação dessas começa a ficar muito complexo. Legal. Eu acho que a segmentação vai bem por esse caminho, assim, ela é o início do entendimento de uma base de dados, do conhecimento ali, aonde a gente tá pisando, da onde vêm esses dados, o que eu tenho, o que eu não tenho de informação para para um desenvolvimento futuro, que pode ele ou não ser uma técnica de machine learning ou alguma análise mais simples, mais rasa ali. E vocês têm alguma técnica que vocês iniciam sempre ali ou é variado? Tem alguma de preferência? Sempre que eu inicio um tratamento de uma base de dados, que eu vou fazer uma segmentação, eu começo de tal forma, tem algum roteirinho ou é muito variado de cliente para cliente, de base para base?
Falando aqui do DTV, hoje a gente segue um processo, acho que bem como a Rebeca trouxe, segmentação sempre é a primeira etapa para nós. Então, depois que a gente tem os resultados dessa pesquisa, a gente tem uma parceria, né, com a área de tech, então alguns cientistas de dados, que sim, eles geram alguns modelos que nos dão esse retorno de quantos clusters vão ter dentro dessa nossa amostra estudada. E depois disso, a gente cria o storytelling, né? Quem são essas pessoas, que hábitos de uso elas têm, que produtos elas compram, né? A gente sempre também dá os namings para esses segmentos, porque aí fica muito mais uma conversa muito mais ativa, muito mais próxima, né? Para a gente entender eles ao longo de todo o estudo. Mas tudo parte dessa primeira análise mais estatística que o time gera para nós. Então, sempre é dessa forma, e eu acho que o que é legal também, né? Quando a gente tem essa segmentação finalizada, cada análise que a gente vai entregando, então, de atributos de produto, de embalagem, a gente vai complementando com o perfil que a gente encontrou, né? Então, vai ter a pessoa desengajada que vai, por exemplo, no mercado e quando compra o shampoo, ela nem busca, né, uma marca específica, ela não está muito se importando, não tem uma relação funcional. Então, a gente vai construindo esses hábitos conforme a gente vai analisando todas as etapas. A gente geralmente começa aqui falando da parte mais técnica, né? Como cientista de dados, a gente geralmente começa com do começo, né? Que é a análise exploratória dos dados. A gente entender quais são as variáveis disponíveis, o que é que na visão do cliente faz sentido para a gente construir aquela segmentação, né? O que é que para ele é importante na jornada do cliente dele, né? Colocando aqui nesse contexto de cliente, que como a Paty falou, assim, pode ser qualquer contexto, né? Mas trazendo para esse contexto de cliente, a gente precisa ter esse feedback também ali dos especialistas de negócio, né? Eles precisam passar para a gente qual é a jornada do cliente, o que é que eles estão precisando saber, né? Qual que é a demanda dele, porque é a partir daí que a gente vai entender os dados disponíveis, a gente vai analisar esses dados, entender a distribuição dos dados, como é que eles se comportam, fazer algum tipo de tratamento que seja necessário. E a partir daí que a gente vai ir pensando ali nas possíveis técnicas, né? Porque a gente tem uma gama assim muito grande de técnicas estatísticas, né, para fazer esse entendimento dos segmentos, e cada uma delas vão ter ali alguns pressupostos, né? E aí para isso a gente precisa olhar primeiro para os dados, entender como é que eles estão ali, mas geralmente a gente começa assim das técnicas mais básicas, né? A gente usa ali o caminhos, usa alguma variação do caminhos, e aí a partir daí a gente vai avançando, usando um DB Scan, que é uma técnica que já consegue, uma técnica mais robusta, que ela já consegue ali comportar valores mais discrepantes, né, dentro dos dados. Então, a gente vai fazendo toda essa análise e tentando incorporar essas técnicas, né, de forma alinhada com aqueles objetivos que a gente recebe do cliente, né? Então, se o cliente ele precisa entender ali o comportamento dos leads, né? Ele quer saber como que os leads se comportam dentro da ferramenta. A gente vai tentar buscar variáveis dentro desse contexto. Então, é muito assim, tem um roteiro que a gente segue, mas ele vai se desmembrar dependendo do que a gente tem acesso, né? Do que tem disponível. Perfeito, Rebeca. Acho que essa questão também do que tá disponível para análise é um ponto. De um modo geral, sim, a gente segue um certo roteiro mesmo. A gente pode falar isso, eu e a Rebeca, no sentido de justamente ter que trabalhar com segmentação para diferentes clientes. Então, dando exemplos aqui, cliente da área de moda, né, vestuário e calçado, a gente já fez segmentação. Cliente de construtora, onde então pessoas físicas que estão adquirindo o seu imóvel, né? Pode ser primeiro imóvel, pode ser já não o primeiro, mas um upgrade daquilo que já tem. Também fizemos segmentação, por exemplo, para clientes de uma rede de lojas de material de construção. Então, eu dei esses exemplos justamente para a gente pensar que são situações diferentes e as características que a gente vai olhar para fazer a segmentação também, fora o perfil das pessoas, mas
o comportamento, os hábitos relacionados à compra, consumo, é que vão ser informações diferenciadas para cada um desses exemplos que eu estou dando. Então, realmente, é entender o objetivo daquela segmentação, para que ela vai servir, ver aí, por mais que a gente tenha os objetivos bem definidos, aí tem a etapa de saber que dados realmente a gente tem à disposição, tem os dados desejados e os que realmente são viáveis de serem utilizados. Escolha de técnicas, realmente, como a Rebeca falou, tem aquelas que são mais padrão, mas a gente vai sempre, já está até acostumado a passar por alguns desafios que são relacionados ao tipo de dados, se são dados categóricos, dados numéricos, se tem muito outlier. Então, a gente já tem ali no nosso roteirinho algumas saídas prontas para esse tipo de situação que acaba ocorrendo. Mas é um roteiro mesmo. Acho que aqui, até, Paty, para complementar, é legal trazer que no DTV a gente leva uma bateria de needs, né? Então, são algumas perguntas que a gente tenta entender os hábitos de uso em relação da categoria que a gente está estudando. E acho que a ideia aqui é que a gente tenha os dados robustos e que a gente tente, de certa forma, controlar, né, essa amostra. Então, depois desse primeiro processamento, a gente retira os outliers, aquelas pessoas que deram, por exemplo, só nota 5 em todas as perguntas, independente se ela é uma pergunta que está falando que a pessoa é muito engajada ou pouco engajada. Então, a gente retira, faz esse saneamento da base, para que os cientistas possam realmente tratar uma base que já está mais coerente, né? Mas tudo parte também desses needs em que a gente tenta entender um pouquinho do hábito de compra, de consumo, frequência de uso com o produto que a gente está estudando. Mas foi bom que você falou nessa questão de para cada item que está sendo questionado, o cliente dá uma nota de 1 a 5, porque eu acho legal a gente destacar um ponto aqui, que é o que a Jana está colocando, é que ela está numa situação que ela trabalha segmentação, mas pode elaborar um questionário para a pesquisa que vai ser feita, então ela tem um pouco mais de controle sobre quais dados vai poder utilizar para segmentação, porque tem um planejamento para a coleta dos dados que vai ocorrer depois. Então, já tive algumas situações em que eu trabalhava com pesquisa de mercado fora da GAVB e que era exatamente esse o processo. Então, até a forma de medir, então as variáveis vão vir com respostas numéricas, por exemplo, podendo ser de 1 a 5, mas aqui na GAVB a gente se adapta aos dados que o cliente já tem prontos, digitalizados na empresa. Então, é a base cadastral. Muito eventualmente a gente vai ter um questionário elaborado para aquele estudo de segmentação. Então, são coisas do tipo, eu quero ver se ele compra mais online ou loja física. Então, eu vou ter que criar uma variável que me traga uma noção do qual percentual, por exemplo, das compras totais deles são online. E aí eu crio, através de transformações, a variável que eu vou utilizar para esse fim, tentando puxar para uma obtenção de uma variável mais numérica, mas nem sempre isso é possível. E aí que começam os desafios, que é a gente se adaptar ao contexto. Eu ia só comentar com relação ao que a Jana falou, desse processo de saneamento que é feito antes de passar para as equipes técnicas, né? E aí eu acho legal isso, acho legal a gente até enfatizar essas diferenças de escopo que vão acontecer ali de empresa para empresa. Porque às vezes a gente trabalha com um cliente que ele entrega os dados de certa forma crus, né? E a gente vai fazer esse processo de análise e repassar para o cliente aquelas possíveis ali inconsistências nos dados, né? Por exemplo, esse caso que a Jana comentou, poderia ser um caso que a gente levaria para o cliente, olha, tem essas pessoas aqui, esses usuários que eles marcaram 5 para todas as questões. Né? No nosso entendimento não faz sentido. Faz sentido para vocês, né? O que acontece muito no varejo, a gente tem valores preço de produtos negativos, centavos, né? Então a gente tem que entender se aquilo se trata de um brinde, se aquilo se trata de devolução de compra. Então todos esses pontos aí vai depender muito do escopo ali do projeto, do tipo de projeto, né? Então por isso que esse roteiro, a gente tem um roteiro, a gente tem um desenho ali do fluxo, mas isso vai variar ali para cada empresa, né? Para cada cliente com o qual a gente trabalha, né?
como diria um grande estatístico, o George Box, né? Um grande contribuidor para a área de estatística, todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Então, quando a gente fala de validação, a gente sempre tem que lembrar disso, né? A gente não vai encontrar nada perfeito, porque ali é só um modelo, né? É só ali uma pequena representação, uma tentativa de representar ali uma realidade extremamente complexa, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que quando a gente for validar, a gente tem que ir olhando com cuidado e ver se aquilo está cumprindo com os objetivos, porque o erro sempre vai existir, né? Aquilo nunca vai se moldar exatamente, perfeitamente igual à realidade, mas aquilo vai contribuir ali, trazer melhorias ali para os nossos processos, né? E meninas, eu adorei que vocês tocaram nesse ponto, porque aqui do nosso lado a gente tem essa etapa de validação e normalmente a gente tem 2 caminhos, né? Então, primeiro a gente encontrou aqui 6 clusters, mas 5 também está fazendo sentido. E aí a gente senta e analisa junto, né, com os cientistas. E como a gente tem o produto que eles compram, preço, frequência de uso, a gente consegue estabelecer o tamanho desses segmentos, falando de mercado, né? Então, às vezes, 6 segmentos não fez tanto sentido, a gente não encontrou tanta diferença. Vamos analisar com 5, aí no final a gente acaba indo com 5. Mas não tem certo e errado, né? Eu acho que aqui é muito que vocês trouxeram, né? A gente precisa sentar, validar. Tem muito feeling também, acho que como vocês colocaram. A gente acaba tendo um pouquinho mais, talvez, de controle, porque como a gente cria o questionário, tem várias perguntas que a gente acaba usando como suporte para gerar essa decisão de vamos com 5, vamos com 6, né? Não são só os needs. Mas a gente passa por isso toda a segmentação e trazendo o nosso lado, a gente sempre usa dados autodeclarados. Então a gente questiona, né, renda, região que ele vive, e aí a gente vai entendendo também mais a fundo como que ele molda, né, os hábitos de uso de acordo com a região dele, né, do estilo de vida. Então, mas é sempre dados autodeclarados, né? A gente não pega daí dados externos, bem por esse ponto que você falou. Como vocês veem que a segmentação gera valor? Como que ela agrega? A gente já conversou aqui um pouco. A minha percepção é muito assim, o conhecimento do cliente, do que o cliente está pensando, quais as necessidades desse cliente, como que eu atendo melhor, pensando na visão de segmentação para clientes, né? Como que eu atendo melhor, como que eu supro melhor essas necessidades. Vocês também têm essa visão? Vocês acham que não? Tem algumas áreas complementares? Eu acho que é muito isso, assim, né? Começa com você conhecendo, porque é muito difícil, assim, é impossível você conseguir acessar o cliente, o indivíduo, né? Então, a gente precisa, com o passar do tempo, evoluir essas técnicas, evoluir todo esse trabalho de segmentação, de cluster, para a gente conseguir otimizar essa personalização, né? Do que a gente está propondo ali para o cliente. Então, o cluster ele vem com esse princípio, né? O princípio básico ali de você saber quem ele é, ali, quem são aqueles principais perfis, e você conseguir comunicar, seja você quer criar, desenvolver novos produtos, seja você quer melhorar um produto existente, ou você quer simplesmente conseguir comunicar melhor com aquele cliente, conseguir falar com ele de uma forma mais assertiva, de uma forma mais próxima, né? Você se aproximar daquele cliente. Então, acho que a geração de valor ela começa a partir daí. Você começa a propor essas melhorias ali no seu negócio. Eu quero aumentar a conversão, eu quero aumentar o ticket médio do cliente, né? Então você começa a linkar esses KPIs da sua empresa e aí a gente começa a tentar trazer essa segmentação alinhada a esses KPIs. E aí é que a gente começa a ver o valor, porque o conhecimento por conhecimento, né? Ali você olhando por cima, assim, você pode pensar que não tem muito valor, né? Tá, eu vou conhecer meu cliente, mas para quê? Por que eu tenho que conhecer ele? Porque aqui eu não posso simplesmente enviar ali, ter um envio massivo de e-mail, falar com todo mundo e eu consigo ali ter uma conversão ok, uma conversão saudável, porque, sei lá, eu mando milhares de e-mails por dia. Por que eu não posso só fazer isso, né? Por que eu preciso personalizar? Então, a gente responde isso quando a gente começa a mostrar que isso é mais positivo, né?
que o cliente ele começa a visualizar mais quando você chama ele pelo nome, ele começa a abrir os e-mails, ele começa a abrir as notificações, ele começa a se aproximar de você, de fato, a se aproximar da sua marca, quando ele começa a perceber que você está falando com ele, você não está falando com todo mundo, né? Você está falando com aquele cliente, você conhece ele, você sabe do que é que ele gosta, né? Você envia um e-mail para ele avisando que provavelmente o produto que ele gosta de comprar tá próximo eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim. Você conseguir se antecipar, né? Então, o cliente, ele compra um determinado produto todo mês, né? Ou a cada 2 meses, 3 meses. E aí você chega para ele, manda um e-mail lembrando ele de fazer a compra, né? Lembrando de repor aquele produto que ele gosta, né? Você começa a realmente ter uma proximidade, você começa a humanizar aquela sua jornada, né? Então acho que a partir daí é que a gente consegue realmente mostrar o valor e gerar valor de fato, né? Com esse tipo de projeto. Acho que o ponto que eu ia trazer aqui, que o nosso olhar é sempre como que a gente encanta, né, esse público-alvo. Então, a gente faz um primeiro mapeamento dos usuários dessa categoria, para no final do dia dizer que atributos que ele valoriza, né? Então, por exemplo, a gente teve um estudo aqui de presentes que a gente tinha perfis em que eles iam na loja e valorizavam uma embalagem atrativa, com laço, com papel seda, e outros que a embalagem ela não é o protagonista na decisão dele, é o que tem dentro, né? Então, como que a gente conversa com esses consumidores e ainda, né? Como que as nossas marcas se posicionam para atender as dores, as necessidades que eles têm, né? Então, a gente tem dentro do nosso portfólio as mais diversas marcas, em que às vezes cada uma vai ter uma conversa mais ativa com um público específico, né? Então, a gente também faz esse entendimento. Será que a gente está focando na nossa marca no segmento certo? A gente não tem que, talvez, ter uma nova marca ou conversar com mais perfis, né? Como é que a nossa oferta é mais atrativa? Então, é muito mais nesse sentido de mapear para que a gente possa conquistar eles no final do dia. Porque um ponto que eu ia trazer aqui é que a gente tem que entender, né? Para que eu estou fazendo essa segmentação? O que eu vou fazer com essa informação, né? Porque muitas vezes a gente sente isso. Eu estou gerando uma segmentação, mas eu não tenho muito claro para onde, que dados que eu vou alimentar com ela. E aí que eu acho que a gente pode ter um entendimento errado de eu não posso fazer em segmentação então, mas não é isso. É que talvez você não tinha a definição clara do final, né? A finalidade dos dados. Então, Exatamente, né? Às vezes não é que eu não posso aplicar, é que aquilo não vai me gerar nenhum retorno. Eu tô precisando de outra coisa, né, naquele momento. E você aí que está nos escutando e quer segmentar, pode procurar a GAVB, que a gente tem um time super capaz aqui que vai conseguir extrair o melhor valor dos seus dados, te fazer as perguntas corretas para que você forneça os dados corretos e gerar valor a partir da segmentação, hein? Então, a GAVB tem um time multidisciplinar aí que pode estar te ajudando. E acho que o principal também é a gente conseguir endereçar o teu problema, né? Às vezes você tem um problema, você nem sabe o que é que eu preciso. O meu problema é esse, eu não tenho noção nenhuma de técnicas, de possíveis soluções. O que é que eu faço, né? Então, acho que esse endereçamento, assim, também é algo bem forte aqui na JVB, né? A gente conseguir trazer, mapear e dizer, olha, você vai precisar desenvolver isso, você precisa desses dados, você precisa dessa estrutura, né? Então, esse também é um ponto legal de trazer aí para a galera, né? A Rebeca falou em estrutura, né? Esse é um ponto interessante, de novo, porque às vezes a gente pode estar falando de fazer segmentação numa base de mais de 1 milhão de clientes. Aí, por isso que eu falei antes, né? Vai precisar de algoritmo, não vem querer fazer à mão esse negócio ali só no feeling. Mas mesmo com algoritmo, quer dizer que vai ter que ter uma estrutura de processamento capaz para dar conta daquilo ali. Então, esse é outro aspecto também, né, Rebeca? Então, quando a gente, como consultoria que atende o cliente, a gente leva em conta todos esses aspectos, né? A estrutura para um processamento, o entendimento das necessidades, se realmente a dor que
o nosso cliente está sentindo, se segmentação é o que faz sentido para chegar numa solução para ele, e se fizer sentido, se tem as condições necessárias, ou se ainda vai ter que pensar na estrutura. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Antes mesmo de fazer uma análise, a gente vai ter que fazer uma adaptação na estrutura para um processamento adequado daquilo que vem pela frente. Paty, você falou num ponto que eu acho que é bem legal, assim, porque acho que algumas empresas elas já usam segmentos, né? Já fazem segmentação, não usam algoritmos, técnicas, né? Estatísticas para identificar ali semelhanças entre os usuários, clientes, né? Seja o que for. Mas às vezes tem um certo viés de mercado, né? Às vezes ela só usa um segmento ali demográfico, né? Ela olha só para a idade do cliente, olha ali para a profissão, olha para se é a geração Z, Y, né? Seja qual for, e aquilo traz um viés para eles, porque dentro desse segmento podem haver outros segmentos, né? Você segmenta por idade. Ali dentro tem mais segmentos ali se você olhar para outras variáveis. E humanamente, né, isso seria muito dispendioso, você passar horas ali identificando os padrões existentes. Então, por isso que a gente propõe sempre o uso dos algoritmos, né? Não só por questões ali de quantidade de usuários, de clientes, mas também por padrões que às vezes aquele especialista nem conhece, nem sabe que existe, né? E que um algoritmo é capaz de encontrar, fazendo esses cálculos ali, né? Verificando o que é parecido com o que, né? Então, é legal também você não deixar de usar os segmentos que você já usa, mas você também ter um olhar ali mais matemático para a coisa e conseguir propor, identificar novos padrões que você nem conhecia, né? Às vezes você tinha uma visão mais conservadora ali do seu negócio, né? Gente, agora eu vou aqui para nossa última pergunta, assim. Como vocês veem a segmentação agora num curto e médio prazo, com essas novas tecnologias, o ChatGPT e tudo mais, como vocês veem que isso pode impactar a nossa área de segmentação? Olha, eu acho assim que todas essas inovações que estão surgindo, que vêm surgindo já há uns anos, né, de tecnologia, né? Eu nem falo de ChatGPT, mas eu falo assim algo mais anterior, assim, a gente ter ali aquela análise de processamento de texto, a gente conseguir analisar ali, fazer análise de sentimento de redes sociais, enriquecimento de dados, né? A gente trazer ali variáveis disponíveis, né, na internet, para a gente incorporar e trazer mais conhecimento ali para aquela base, trazer mais informação para aquela base. Segmentação em tempo real, streaming de dados, que está muito em alta. Então, a gente ter ali essa possibilidade de instantaneamente o cliente ele está navegando no meu site, você já conseguir alterar ali toda aquela jornada do cliente só com base naquela segmentação que é feita ali ao vivo, né? Então, assim, eu vejo isso muito como tendências que vão aos poucos se tornar cada vez mais evoluídas para essa área de segmentação. A multicanalidade, né? Então, assim, desde a pandemia a gente tem visto que muitas empresas estão se adequando, né? Instagram, lojas no Instagram, tem loja de Instagram que está lucrando mais do que e-commerce. Então, assim, são coisas que a gente vai conseguindo incorporar e trazer, né, com base, a gente vai se adaptando ao mercado, né, e propondo, claro, sempre trazer essas melhorias ali, inovações, né, dentro de quaisquer forem as técnicas que a gente vai utilizar, dentro desse contexto ou de outros contextos, né. Do ponto de vista técnico até, eu sinto falta da questão da transição entre segmentos que um mesmo cliente pode ter. Tá? É pouca alternativa para análise focada nisso. Então, as técnicas atuais de segmentação ou de clusterização, elas são muito estáticas. Elas são para analisar aquele momento em que o dado foi obtido. Então, ela representa uma fotografia daquele momento. E quando a gente começa a falar pensar em evolução, ciclo de vida do cliente, eu sinto falta
de ter uma técnica já adequada. A gente acaba fazendo análises desse tipo, mas assim, fazendo adaptações, né? Buscando alguma solução com técnicas intermediárias. Seria interessante se algum algoritmo tivesse um módulo, por exemplo, que permitisse eu já fazer. Se eu tenho as variáveis repetidas de tempos em tempos, que eu possa fazer uma avaliação da transição que um mesmo cliente vai tendo entre os segmentos. Quando é que ele deixa de ser de um segmento A para passar e passa a ser um segmento B, e aí a gente pode ter vários insights de negócio a partir disso, porque eu posso desejar alguma determinada movimentação, fazer um entendimento do que levou um grupo a se movimentar, coisas desse tipo. Paty, tu tocou num ponto que é o que a gente vem discutindo, né? Porque hoje os nossos estudos, eles se tornam obsoletos a partir de 3 anos, mais ou menos, né? E quando a gente tem um driver, por exemplo, a pandemia que passou, a gente teve estudos de 2016 que a gente foi atualizar depois de mais tempo, até que a gente atualizou agora, que a gente percebeu que houve uma migração entre os segmentos que antes eram muito engajados com a maquiagem e hoje são de uso esporádico, mas a gente não tem, de certa forma, esse modelo de para, né? Quase como se fosse exatamente um algoritmo que consegue nos dizer com mais precisão se houve uma movimentação, né? Muito mais de uma forma intuitiva. Então, acho que sem dúvidas, né? Acho que a gente poderia ter esse ponto, de certa forma, até mais agilidade quando a gente vai atualizar esses estudos, né? Quando a gente tem, acho que do nosso lado aqui, muitos desafios também, como eu comentei com vocês, né, de a gente se conectar com outras segmentações, falando dentro de uma mesma categoria. Eu acho que a gente tem muito que evoluir nesse sentido, para que, de fato, as segmentações elas fiquem mais usuais para quem está desenvolvendo uma marca, um produto, né, que ela saia do papel e vá, de fato, para a estratégia. Mas a gente sente que, pós-pandemia, acho que a gente teve, assim, uma evolução exponencial nesse tema, né? Acho que é bem também como a Rê falou. A gente não está mais só falando com consumidores com lojas próprias VD, a gente está falando às vezes com um consumidor que compra em todo lugar e tem necessidades diferentes em cada canal, né? Então, assim, acho que o nosso desafio é esse, tá? A gente plotar essas pessoas dentro do local certo ali, quando a gente está falando de multicanalidade, multinecessidades também, porque às vezes não é só um ou dois atributos que ele busca, né, e como que a gente evolui esse olhar do que antes bastava e agora é um leque, né, de opções que o consumidor busca. Mas tem muita evolução por aí, eu acho que vai ficar muito bom, né, nos próximos anos também. Sim, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da mensagem do que é segmentação, que é uma ótima ferramenta para conhecer e fidelizar os seus clientes, e ela pode ser aplicada aqui em infinitas áreas, a gente mesmo não conseguiu pensar em nenhuma área que ela não fosse aplicada, e trazer resultados não só na parte de vendas, como fidelização, NPS, personalização dos clientes, então ela pode ser aplicada em diferentes áreas, tanto de mercado como áreas dentro de uma mesma empresa. E você aí que está nos escutando, se quiser segmentar, só chamar a GAVB para te auxiliar nessa. No link desse episódio vai estar o LinkedIn das participantes, então quem quiser conhecê-las mais vai estar lá. E convido vocês a procurarem a GAVB nas redes sociais para estarem por dentro dos próximos episódios. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Foi muito bom bater esse papo aqui e passar um pouquinho desse conhecimento de segmentação. Então, Paty, eu que agradeço. Foi realmente um prazer bater esse papo com esse grupo aqui. Obrigada mesmo, gente. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer poder falar um pouquinho aqui dessas técnicas, né? Desse universo que a gente trabalha e que a gente ama também, né? E agradecer muito também a Jana e a Paty aí pela troca, pela conversa. Foi maravilhoso. É um prazer estar com duas mulheres incríveis aqui, com três, com a Patrícia Cruz também, né? Então, muito obrigada aí pelo convite. Meninas, eu só tenho a agradecer, foi um prazer estar com vocês, adorei
É muito legal quando a gente amplia o nosso conhecimento, né? A gente está de lados opostos, mas ao mesmo tempo falando sobre um tema tão rico. Então, obrigada. E obrigada, Paty, também. Foi super legal. Obrigadão, gente. Curtam, compartilhem e bora segmentar aí com a GAVB.